Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Oliveira, eu sou aluno da FANOL, no curso de Técnico em Edificações. Já estou no finalzinho do curso, já no terceiro semestre, e foi por isso que eu criei esse canal no YouTube, com o intuito de ajudar ao público que se interessa pela construção civil. Pretendo começar esse canal com várias videoaulas sobre materiais de construção, até porque é uma disciplina que tanto na faculdade como nos cursos técnicos tem uma pouca carga horária, na minha opinião. É em torno de 100 horas a carga horária desse curso e muitos alunos saem com dúvida, não conhecem bem as propriedades dos materiais, não sabem o que aplicar. Então é por isso que eu fiz esse canal, com o intuito de ajudar as pessoas que têm dúvida nessa área. Eu pretendo colocar um vídeo por semana, no máximo 15 minutos, para não se tornar tão chato. Mas também não vai ser um resumo, vai ser bem detalhado, para que nós venhamos assimilar e aprender cada vez mais. Eu pretendo colocar um vídeo que tenha prática, para que nós não venhamos a ficar presos somente na teoria. Desde já eu gostaria de agradecer aos meus professores, em destaque ao professor Roberto Magalhães, que é técnico em edificações, instrutor educacional da construção civil no Senai. Foi ele o meu primeiro professor da construção civil, me deu aula de hidráulica e que me incentivou a me profissionalizar e a fazer o técnico. Também quero agradecer ao meu professor Gleidson Araújo, que é tecnólogo em construção de edifício. Foi ele que me passou o amor pela engenharia e pela construção civil. Também quero agradecer ao meu amigo Jefferson, que foi o primeiro a me incentivar a procurar construção civil, a aprender mais e a me aperfeiçoar nessa área. E eu acabei me apaixonando e é por isso que eu estou aqui agora gravando esse vídeo, procurando aprender cada vez mais para passar para vocês. Mas vamos ao que interessa. Os edifícios e as obras de engenharia e arquitetura, sejam elas suas diversas funções e porte, estão presentes obrigatoriamente no nosso dia a dia. Sejam as casas, os edifícios, escolas, hospitais, estação de metrô, paradas de ônibus, os locais de trabalho, barragem e etc. Enfim, não se consegue imaginar a vida sem uma obra de engenharia. Todos os estudos relacionados à construção civil é baseado em cálculos, que quando aplicado aos materiais de construção, permitem um contato com o lado prático das técnicas construtivas. Em vista disso, o conhecimento dos materiais a serem usados é de fundamental importância para se projetar uma boa estrutura, e através da ciência das características e do comportamento de cada material, torna-se possível escolher o que mais se adequa à função desejada, tanto do ponto de vista estrutural quanto da viabilidade da obra. Agora eu vou falar um pouco sobre a disciplina de materiais de construção. Essa disciplina é uma disciplina voltada tanto para a parte prática como teórica de cada produto. Logo com o decorrer das aulas, saberemos como cada um funciona e como utilizar, ter a noção de qual material usar em cada obra para obter um melhor resultado. Seremos capazes de identificar, classificar e avaliar cada material, analisar de forma crítica como usar cada produto. Também reconhecer que a maior parte das patologias na construção civil são provenientes do uso inadequado dos materiais. Eu vou aproveitar e mostrar aqui um gráfico para vocês. Esse gráfico ele mostra os motivos pelos quais encontramos muitas patologias em obras. A maior causa, com 45%, é a falha dos projetos. E logo após, com 22%, vem falhas de execução. E com 15%, a má qualidade dos materiais. São produtos que não deveriam ser usados, mas por pouco conhecimento de alguns são usados e causam grandes patologias. Obras de ritmos acelerados são as mais suscetíveis a futuros problemas e, consequentemente, a realização de manutenção corretiva. Para os profissionais, é importante o conhecimento dos materiais e suas propriedades são imprescindíveis para a orientação da escolha entre eles. A economia em uma obra depende muito da correta especificação dos materiais, da relação custo-benefício a médio e longo prazo. Para saber especificar os materiais que resistem aos esforços presentes, para conhecer as propriedades, as limitações, as vantagens e a melhor utilização do material. A qualidade de uma obra está ligada à solidez e durabilidade do material de construção. Agora vamos começar com a história, não com a história propriamente dita, mas sim com a história da ciência dos materiais. Antes de Cristo, pelas datas de 460 a 370, surgiu um homem, um filósofo grego chamado Demócrito.
Demócrito acreditava que toda a matéria era composta por minúsculas partículas indivisíveis chamadas de átomo. Com o passar dos anos, lá pelo século XIX, surgiu um cientista, um químico inglês chamado John Dalton. John Dalton foi o primeiro homem a criar a teoria atômica. Logo depois foi fácil, foi um pulo, porque daí surgiu as classificações gerais dos elementos químicos e depois a tabela periódica. Os átomos, eles não são, como Demócrito acreditava, uma matéria indivisível, mas sim, ele é divisível, ele é composto por outros elementos chamados de partículas elementares. Existem várias partículas elementares, positrons, pótrons, quarks, elétrons, nêutrons, neutrinos e outros. Mas o que importa para o nosso estudo somente os prótons, nêutrons e elétrons. Bem, o importante que nós íamos aprender sobre esse tema, essa parte voltada para a química, porque todo material que existe na construção é formado por átomos. E aos átomos que especificam características dos materiais, como o aço, a madeira, o plástico, o vidro. Por isso é fundamental que nós venhamos a conhecer. E para início, eu quero dizer que o átomo é composto por duas regiões. O núcleo, onde no núcleo se encontram os prótons de carga positiva e os nêutrons. E depois a eletrosfera, onde se encontram os elétrons. Todo átomo encontrado na natureza, ele se encontra neutro. Os mesmos números de prótons são os mesmos números de elétrons. Só que esses átomos, eles não estão estáveis. Eles sempre procuram se estabilizar. Bem, os átomos são formados por várias camadas. Essas eletrosferas têm muitas camadas. Alguns com muitas, outros com menos. Então, pela regra do octeto, a última camada do átomo, ele tem que ter... A última camada, a camada de valência, tem que ter 8 elétrons para que esse átomo venha se estabilizar. Essa regra não é para todos os átomos. Existem átomos por aí, como o de hidrogênio, que se estabiliza com apenas 2 elétrons em sua última camada, a camada de valência. Outros átomos se estabilizam com mais de 8 elétrons em sua camada de valência. Mas a maior parte deles se estabilizam com 8. Então, todos os átomos eles procuram se estabilizar, formando ligações. E através dessas ligações, eles criam moléculas. Uma comparação é dizer que os átomos são como as letras. E as moléculas são como as palavras. Os átomos, comparado com as letras do alfabeto, quando se juntam, formam palavras. Um grupo de átomo forma uma molécula. Com um grupo de letras forma uma palavra. Mas como que esses átomos conseguem formar essas moléculas? Como eles conseguem se tornar estabilizados? Bem, para isso os átomos fazem 3 tipos de ligações. As ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações covalentes metálicas. As ligações iônicas é feita entre um átomo metal e um átomo não metal. Um exemplo disso é o sal de cozinha. O sal de cozinha ele é formado por 2 átomos. Um metal, que é o sódio, e um não metal, que é o cloro. O cloro está na família da família 7, onde na sua última camada, na camada de valência, ele vai ter 7 elétrons. E para se estabilizar só necessita de 1. Já o sódio ele está na família 1. A sua última camada, a camada de valência, tem apenas 1 elétron. Como o sódio é metal, para ele é mais fácil doar para o cloro o seu elétron, porque assim ele vai cancelar essa camada onde se encontra apenas 1 elétron para fazer da camada anterior a última camada de valência. A outra camada do sódio é formada por 8 elétrons, assim ele estabiliza. A partir do momento que o sódio doa 1 elétron para o cloro, ele se torna positivo, chamado-se assim cátion. Cátion é um átomo positivo. E o cloro, por receber esse elétron que é negativo, ele se torna negativo, se chama ânion. Quando isso ocorre, é como se fosse um ímã. O positivo e o negativo se atraem. Todo
todas as moléculas formadas por esse tipo de ligação, ligação iônica, são as mais resistentes, são as mais fortes, porque essa ligação ela é muito forte. Agora vamos falar sobre as ligações covalentes. Um exemplo de ligação covalente é a ligação que ocorre na partícula da água, o H2O. O H2O é uma partícula de oxigênio. O oxigênio faz parte da família 6, onde na sua última camada, a camada de valência, vai ter 6 elétrons. E o hidrogênio ele é formado por apenas um elétron. Então, para se estabilizar, o oxigênio tem que se ligar a 2 hidrogênio. Quando ele se liga a 2 hidrogênio, ele compartilha os seus elétrons com o hidrogênio, assim como o hidrogênio compartilha o seu elétron com o oxigênio. Assim eles se estabilizam. Agora eu vou falar sobre a ligação covalente metálica, onde o nome já diz, ocorre entre metais. Essa ligação é bem difícil de explicar porque, assim como a covalente, ela ocorre, um átomo compartilha elétron com o outro, só que os elétrons nessa ligação são mais livres. Eles não ficam presos nas moléculas, eles acabam pulando de átomo em átomo, fazendo uma grande nuvem de elétrons. É por isso que nessas ligações, um exemplo disso é o cobre e outros metais. Nessas ligações, esses materiais formados por esse tipo de ligação, eles são bons condutores de eletricidade, devido a esses elétrons que ficam saltitando, saindo direto de um átomo para o outro átomo. Essas ligações, a partir do momento que ocorrem essas ligações, elas formam estruturas cristalinas. Os solos são formados por estruturas cristalinas. Essas moléculas, quando elas são acomodadas uma sobre a outra, formando camadas de moléculas, elas formam essa estrutura cristalina. E a estrutura cristalina é que vai dar forma aos materiais e suas propriedades. Essas estruturas cristalinas, elas se formam de maneira geométrica, às vezes em formato de prisma, às vezes em formato de pirâmide. É esse formato geométrico que especifica os materiais, como eles vão ser, se eles têm as facilidades de ser resistentes ou não. Materiais de construção é definido como todo material usado desde a locação da obra, passando pela estrutura até o acabamento. Daí nós vemos que existe imensa gama de materiais de construção, desde um simples prego até o concreto armado. Então eu vou procurar falar de todos esses materiais, procurar falar curiosidades, outros detalhes, vou fazer bastante pesquisa para procurar trazer bem detalhado como é feito esse material, suas qualidades, suas funções. Aqui eu encerro a aula, essa aula de introdução, onde eu procurei falar sobre o projeto, falar um pouco de mim, falar o que eu pretendo trazer para cada um de vocês, falar sobre o vídeo. Se o canal for para frente, eu procuro colocar outras disciplinas, fora de materiais de construção civil. E assim, se você gostou, que você compartilhe com os amigos, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve nesse canal para ficar atento dos próximos vídeos que vão vir. Como eu falei, pretendo colocar um vídeo por semana, que no máximo tem 15 minutos, para não se tornar tão chato. Então é bem isso aí. Se você gostou, dá um like, compartilha, deixa um comentário. E pretendo trazer uma aula bem melhor na próxima aula. E vou procurar falar da história, da classificação dos materiais, seus aspectos, suas características, suas propriedades. E desde já agradeço, valeu!